Meus irmãos, nós estamos estudando essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu ela para a igreja em Filipos, que essa epístola é chamada dos Filipenses, ou enviada aos Filipenses. Nós já vimos a abertura, como que deu-se a abertura da pregação em Filipenses. Nós vimos como o apóstolo Paulo e também o seu companheiro que foram presos lá em Filipos, conseguiram alcançar a graça de Deus, sair da prisão e pregar o Evangelho. Então, nós já vimos como este Evangelho chegou lá. E agora nós estudemos no capítulo 2 também, no culto de ensino passado, nós estudamos acerca de nós atentarmos para as coisas dos nossos irmãos também, não somente para as coisas que somos nós, porque à medida em que nós servimos alguém, dentro de nós se multiplica o que nós temos. Devemos entender que o que nós temos dentro de nós deve ser dividido com alguém. Devemos entender que o que o Senhor nos deu não é somente para servir a nós, mas também é para alguém que nos escuta receber o que Deus entregou para nós. Como eu falo, o apóstolo Paulo foi dividir. O que ele foi dividir? Na verdade, ele foi estender o Evangelho, foi dividir o que ele recebeu, foi dividir a mensagem da cruz. Eu não estou falando de dividir essa mensagem no meio, mas ele foi ministrar para mais alguém. Então, a partir da ministração que o apóstolo Paulo faz, aonde ele chegava buscando conhecimento com aqueles povos, o apóstolo Paulo ganhava um passo na frente e o Senhor Jesus Cristo batalhava com o apóstolo Paulo. E nós vemos no capítulo 2 que vai falar que até mesmo Jesus Cristo, desfazendo ou se tornando-se em corpo de homem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, tomando-se forma de ser humano como um homem, e veio ao mundo para o quê? Para sentir, para padecer pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. E agora, este Evangelho em que pregamos, ele passa agora a fazer parte do Cristo que morreu, e agora do Cristo que ressuscitou, se assentou à destra de Deus, e nós pregamos esse Cristo ressuscitado, pregamos a sua morte, anunciamos a sua morte, mas também a sua ressurreição, porque todo aquele que nele crê e também faz confissão da sua fé, naquele dia possa alcançar a misericórdia do Senhor e receber do Senhor a sua bênção. Qual bênção é essa? A salvação eterna. Então, se atentando às coisas que dos nossos irmãos, servindo os nossos irmãos, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2, porque ele estava muito grato pelo que ele tinha recebido lá em Roma, pela igreja de Filipenses. Agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai se dirigir um pouco de uma forma diferente. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele entrando em defesa da fé, ele anunciando agora uma defesa da sua fé. Nós temos, irmãos, que defender a nossa fé. Todos nós cremos em Cristo, nós temos que defender a nossa fé. O que é defender a nossa fé? Nós sabemos que através da fé nós alcançamos a salvação. Nós sabemos que Efésios capítulo 2 e versículo 8 vai dizer que nós alcançamos a salvação mediante a fé, e também um dom de Deus, é a graça que habita em nós, que nós alcançamos. A graça é um dom de Deus. A fé nós adquirimos ouvindo a palavra de Deus, a fé para a salvação. Então, nós temos que defender essa fé. Tem pessoa que ela não consegue defender a sua fé. Ela crê em Jesus, mas ela não consegue defender a sua fé. Qualquer coisa tira ela da presença de Jesus. Qualquer coisa abala a sua fé espiritualmente,
e ela acaba que não chega ao ápice de um amadurecimento. Chega a um ponto que o apóstolo Paulo vai escrever uma carta e vai mandar assim, não é para os filipenses, mas ele fala bem assim, a sua carta com leite vos criei, não com manjar, porque ele estava falando, vocês estão igual meninos na fé, necessário era que fosse mestre já. O apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja, que necessário era que eles amadurecessem. O que é amadurecer? Tomando o conhecimento da fé. Porque primeiro nós cremos em Jesus, aceitamos a Cristo, e depois a fé que nós aceitamos, nós temos que defender essa fé. Mas talvez não é defender aos outros a nossa fé, mas é a nós mesmos, conquistando a nós mesmos na fé em que adquirimos em Cristo. Como assim? Irmão, necessário é que primeiro nós vençamos o nosso eu, para que nós adquirimos o conhecimento em Cristo, para que nós se achegamos a Cristo, para que Cristo reine em nós. Primeiro, irmão, a primeira coisa que nós temos que fazer, o maior inimigo, eu falo, de nós alcançar algo diante de Deus, somos nós mesmos. Somos nós que empatamos de receber algo do Senhor ou de se aproximar do Senhor. À medida em que nós conseguimos crucificar nós mesmos, como a palavra de Deus diz, crucificando a sua carne com as paixões deste mundo, nós se achegamos a Cristo, e ao se achegar a Cristo nós temos o domínio próprio, e a nossa fé ela vai aumentando dia após dia. O que eu quero dizer com isso? Amadurecimento da fé, para que em defesa da nossa fé nós falamos, eu creio em Jesus. Tem aqueles crentes que eles abalam a sua fé, mas eu quero dizer para nós que tem aqueles também que a sua fé não se abala, ainda que não tenha nada em casa, ainda que o vendaval chegue na sua família, ainda que a enfermidade chega, ainda que as coisas não estão dando certo, e ainda que as coisas estão dando tudo certo, ainda que a riqueza, a bonança tenha, mas ainda que na pobreza ou na riqueza, ele está com Cristo e fala, eu não abandono a minha fé. E o apóstolo Paulo dá o encorajamento para esses irmãos, e também a defesa da fé na esperança dos cristãos. Por quê? Para não dar ouvido a muitas coisas, porque ao dar ouvido a muitas coisas, há muitos tipos de ensino, nós acabamos agregando dentro de nós algo que abre janelas, abre portas para nós pensar diferente, para nós adquirirmos conhecimento diferente. E se nós não tivermos alicerçado na palavra do Senhor, nós damos ouvidos, como a palavra de Deus diz, a doutrinas de demônios, ou também em falsos mestres, em falsas doutrinas. Então necessário é que nós conheçamos a palavra do Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para nós aqui. A partir do momento que nós conhecemos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia ela deve ser nossa parceira, porque a Bíblia ela fechada, ela é um livro, ela aberta, ela é a boca do Senhor. Então toda vez que nós ouvir alguém falar da palavra do Senhor, nós temos que analisar as palavras pelo que testifica dentro de nós. Mas como assim? Se a minha fé está em Cristo, se a palavra que ele diz condiz com a palavra de Deus, edifica a minha fé. Mas se a palavra que falada ou pregada não edifica a mim, não vai edificar a minha fé, eu deixo de lado e continuo com a minha fé. Eu continuo seguindo a minha fé. Porque andar na fé, com fé em Deus, eu estou falando agora a fé para a salvação, a fé para nós alcançarmos a salvação. A salvação nós alcançamos através da fé. Agora nós temos que manter isso. Nós sabemos que nós somos o quê? Primeiramente, aceitamos a Cristo, nós somos justificados por Cristo, nossos pecados são apagados, a palavra de Deus diz que são lançados no mar do esquecimento. Mas agora nós estamos num processo de santificação. Nós somos justificados, passamos pela justificação, e agora nós estamos entrando num passo do quê? Agora de santificação. Fomos justificados, agora vamos para a santificação.
e por fim, nós vamos alcançar a transformação eterna de nossos corpos. Então, nesse meio passo que nós estamos, nós já fomos justificados. E agora nós estamos alcançando o quê? Nós estamos santificando. Irmão, o apóstolo Paulo vai dizer aqui para frente, nós vamos estudar sobre a santificação. Ele diz, não que eu já tenha alcançado. Eu acho muito lindo isso, irmão. Por mais que a pessoa ela dedique a sua vida ao Senhor, ainda tem algo para melhorar dentro dela. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda tem algo que ele diz, eu preciso melhorar. Eu preciso se achegar a mais a Deus. Aleluia. O conhecimento ao Senhor, a busca ao Senhor, é como uma fonte de água inesgotável. E quanto mais nós bebemos dessa água, mais nós podemos beber e alcançar a vida eterna através dessa água. Foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Glória a Deus. Vamos para o texto sagrado. Diz assim, acompanhe para aqui, para nós ir meditando neste livro. Glória a Jesus. Resta, irmão meu, regozijo-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo mencionamento acerca de alguns obreiros que surgem em meio ao ministério. Não é de hoje que nós vemos alguns falsos apóstolos, falsos profetas, ministrando a palavra do Senhor de forma indesejadas, que nós olhamos, irmãos, para alguns e até mesmo falando, ai de ti. Por quê? Porque é escândalo o que muitos fazem com a palavra do Senhor. E quando nós vamos para a palavra de Deus, acerca dos cães, o que a palavra de Deus vai referir aos cães? A palavra de Deus diz que aquele que se desvia dessa verdade se torna igual a um cão. O cão, ele vai, come, se alimenta, e se deu alguma coisa ruim, ele vai lá, come um pouco de capim, às vezes se tem capim ele come, acredito que os irmãos já viram isso, vomita, e demora um tempo ele volta e come o próprio vômito. O que é isso que o apóstolo Paulo está se referindo? Ele está se referindo a alguns obreiros que largou o mundo, entrou para Cristo, conheceu o Evangelho de Cristo, e agora ele larga Cristo e volta para o próprio lugar que estava. Mas ao voltar a este lugar, ele ainda quer levar a palavra de Deus, ele ainda quer pregar a palavra de Deus, ele ainda quer anunciar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz, guardai-vos dos cães, dos falsos obreiros. Por que guardai-vos? Porque a palavra que fala, louvado seja o nome de Jesus, que nós falamos, ela tem que ser coerente com o que nós vivemos. A palavra que nós pregamos, ela tem que ser coerente com o meu viver. Não adianta eu falar da palavra de Deus, se a palavra de Deus não está em mim. A Bíblia diz, Jesus falando, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e tudo aquilo que pedir para o Pai, eu vos concederei. Ou seja, se Cristo está em nós, está ligado em um mesmo consenso. Também, se nós pedir ao Pai, Ele vai fazer com que aconteça em nossa vida, porque estamos pedindo com fé e Cristo está em nós. E agora, se eu prego a palavra que não está em Cristo, e se eu não estou em Cristo, que palavra é essa? É a palavra de um obreiro que é considerado como cães, largando a palavra de Deus para pregar a mesma palavra, mas a vida dele não está de acordo com essa palavra.
Louvado seja o nome de Jesus. Nós entendemos, irmãos, que existem muitos que largaram de viver para Cristo, mas não querem largar de pregar esta mensagem. Mas na verdade a mensagem de Cristo, quando Jesus fala para os apóstolos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, que está lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus aparece para os seus discípulos, e dele vai falar, depois quando ele vai dar a ordenança, ele fala, impõerão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, pegarão em serpentes. Jesus falou para quem isso? Jesus não falou para qualquer um. Aí talvez tenha aqueles que falam assim, mas se eu for ali botar a mão sobre o enfermo, Jesus vai curar. Se eu for ali e tiver um endemoniado, eu vou expulsar no nome de Jesus, não é no meu. Certo é. Mas agora fica uma pergunta para nós. Jesus falou foi para quem? Foi para os discípulos. Agora, se aquele que não é discípulo de Jesus for fazer algo como este, vai passar vergonha. Porque quem é discípulo de Jesus, ouve as palavras de Jesus e as pratica. Porque aquele que vai, não sendo discípulo, eu não estou falando aquele que tem nome, ou aquele que é levantado com cargo na igreja, eu estou falando do discípulo daquele que ouve a mensagem de Cristo e as pratica na sua vida. Porque aquele que ouve a mensagem de Cristo em seu coração, dá crédito nela e vive pelo Evangelho de Cristo, ele tem consigo Cristo em seu coração, e aonde ele for, Cristo está com ele. Esse sim é discípulo de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Lá atrás ainda, quando Jesus estava pregando, o endemoniado fica, o menino, Jesus, eles chamam ali, e vai aos apóstolos de Jesus, e não consegue expulsar os demônios. Aí Jesus chega e fala, homens de pequena fé, incrédulos. Aí Jesus expulsa ali, depois os seus discípulos em particular, querendo aprender um pouco mais. Eu acho interessante que os discípulos, eles sempre procuram aprender. Eu errei, por que não aconteceu isso? Mas eles procuram aprender porque eles vão mudar de vida. Se é discípulo, ouve a palavra de Deus, dá crédito na palavra de Deus, e depois que dá crédito, muda de vida. Discípulo que é discípulo, tem um particular com o Senhor. Senhor, Jesus, por que os demônios não nos sujeitaram? Ele diz, porque são incrédulos. Vocês são incrédulos, vocês não creem, ô geração incrédula. Aleluia. Mas o que eu animo, o que eu tenho consigo é o aprendizado dos discípulos. Então não adianta falar do Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho, se não é discípulo, se não ouve o Evangelho, se não está vivendo no Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho quer dizer boas novas, e boas novas traz transformação, e a transformação traz santificação. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Olha que interessante. Na época que o apóstolo Paulo estava pregando, em vários lugares, ele se depara com alguns judeus que tinham se convertido ao Evangelho. Até lá em Atos, na reunião com os apóstolos, eles debatem acerca disso. Lá no livro de Tiago também eles vão falar acerca disso. E eles queriam impor que todos aqueles que aceitaram a Cristo ainda tinham que passar pela circuncisão. Eles ainda tinham que passar, por quê? Porque agora, mesmo eles aceitando a Cristo, eles ainda tinham que passar. Mas aí o apóstolo Paulo vem com uma mensagem diferente. E o apóstolo Paulo era judeu também. Nós vamos ver mais para frente aqui que ele era judeu, do povo judeu, da tribo de Benjamim, de descendência de judeu, fariseu, guardava a lei, tudo o apóstolo Paulo tinha dos judeus. Mas agora ele entende o ministério da graça.
Agora ele entende o chamado da graça. E agora ele vai falar para os irmãos que estão lá em Filipe. Ele vai falar: guardai-vos da cortadura. Por quê? Porque agora, ele diz bem assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo, em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Alguns discípulos e alguns judeus se levantavam acerca disso. E quando o apóstolo Paulo também escrevendo, se os irmãos quiserem acompanhar, em 2 Coríntios capítulo 3, rapidinho, só para nós ver o que o apóstolo Paulo vai dizer agora. 2 Coríntios capítulo 3, olha aqui, versículo 6 em diante. O qual nos fez, 2 Coríntios 3, versículo 6 em diante, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória, como não será a maior glória no ministério do Espírito. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Um pouco antes ele vai falar que agora a carta agora não precisa mais ser como carta, mas agora vai estar escrita em nossos corações. Agora não vai estar mais a lei, agora vai estar livre da cortadura, que seria ali o pacto, a aliança, que no 8º dia tinha que circuncidar todos os meninos, sendo homens judeus, tinham que ser circuncidados. E agora ele vai falar: não mais agora necessita, porque agora é no coração. Agora a circuncisão vai ser no coração, não é da letra mais, agora é do Espírito. Agora a carta vai estar escrita em vossos corações, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando eu olho para essa mensagem aqui, eu entendo a mensagem que também Salomão fala, que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Quando eu olho para essa mensagem também, eu olho o texto de Jesus também, falando acerca dos nossos corações, e a mensagem que a Bíblia nos traz, ela fala que o homem fala o que o coração está cheio. O homem fala o que o coração está pulsando dentro dele. Por quê? Porque o que nós temos dentro de nós é o que nós ministramos. O que nós recebemos e o que nós ouvimos, que desce até o coração do homem, é o que nós falamos. Então, ao observar alguém, como uma carta, o apóstolo Paulo vai dizer, ao observar alguém vai ser como uma carta. Você olha a vida dele, é crente? Para saber se é crente, olha se houve transformação. Se o evangelho chegou na vida dele e houve transformação, mudou de vida, é crente. Agora, se está na igreja há 2 anos, 3 anos, não houve mudança, o evangelho não chegou na vida dele. O evangelho até bateu na porta, mas ele não deixou entrar. O Cristo foi anunciado à sua vida, mas ele não deixou entrar. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando o evangelho de Cristo entra, ele entra para transformação. Ele entra para regenerar por dentro. E a transformação começa de dentro para fora. Quando você vê aquele que roubava, a palavra de Deus diz: não rouba mais. Aquele que matava outrora quando estava no pecado, na carnalidade, fazendo as coisas que a carne queria, agora não faz mais. Aquele que usufruía de bens materiais dos outros, agora ele não faz mais, porque ele tem o temor de Jesus Cristo. Isso é o que? Como uma carta escrita no coração. Agora de dentro para fora houve transformação. E agora o apóstolo Paulo vai dizer para este povo: guardai-vos da cortadura. Porque ali também tinha alguns judeus que passaram a ser crente e falavam ainda para eles que tinham sim que passar pela circuncisão. Mas Jesus Cristo veio para nos livrar disso
e nos trazer agora um momento glorioso da sua graça. Louvado seja o nome de Jesus. É graça, mas deixa eu falar para nós aqui nessa noite, não é de graça. Nós pagamos o preço aqui na terra, nós vivemos a vida com Cristo. Eu acho interessante que quando um dos escribas diz a Jesus: Jesus, eu te seguirei. Jesus vira para ele, sabe o que Jesus fala? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. As aves do céu têm ninho, as raposas, elas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Evangelho de Cristo nunca foi prometido com facilidade. O Evangelho de Cristo nunca foi prometido para alguém como um berço de ouro, como algo fácil. Mas Jesus disse bem assim: você quer vir após mim? Aleluia. Renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz. Não é a cruz do outro, não, é a tua. Tome a tua cruz e siga-me. Jesus levou a cruz dele. Hebreus capítulo 12 diz bem assim: olhando para aquele que suportou todos os afrontos. Não diz para nós olhar para o outro. E sofreu. Filipenses 2 vai dizer que sofreu até a morte de cruz. Agora a nossa cruz, cada um deve levar a sua própria cruz. É um hino que diz bem assim: não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. Glória a Jesus. A mais pesada Jesus já levou. Agora este evangelho está escrito em nosso coração. E como eu falei lá no início, este evangelho está no nosso coração. Todo lugar que chega a palavra de Deus, ela tem que gerar alguma coisa. E se a palavra de Cristo chegou dentro de nós, ela tem que gerar vida. O relacionamento de um homem, de uma mulher, nasce-se uma família, constitui-se filhos. Nasceu algo, nasceu alguém, a família cresceu. Se nós temos um relacionamento com o nosso Criador, e se Ele investiu algo em nós, tem que nascer algo de dentro de nós. Tem que ser dividido com mais alguém. Para que gera-se frutos. Aleluia. Gera-se semente. E é interessante que, se Cristo habita em nós, dentro de nós há vida, e para alguém, nós também geramos vida. É tão bom quando você vai conversar com alguém, que ele não se lamenta só na vida, mas ele fala do amor de Deus também. Ao chegar e conversar com ele, ele não traz palavras de derrota, mas ele fala: Jesus Cristo é bom, aleluia. Irmão, eu passei uma dificuldade, mas Jesus Cristo é tão bom que eu consegui vencer. Defesa da sua fé em Cristo Jesus nos momentos difíceis. Aleluia. Irmão, eu consegui uma bênção tão grande. Momento de bonança, lembra de Jesus. Glória a Deus. Versículo 7 em diante. Não, versículo 4 em diante. Ainda que também podia me confiar se algum outro cuida, que pode confiar na carne. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca da carne agora. Estava falando do Espírito, ele vai falar: se alguém confia na carne, por ser alguma coisa na carne, olha o que ele fala dele aqui. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, que significa o quê? Zeloso pela lei. Se dependesse da lei para ser salva, o judeu
quando ele era judeu, que ele não deixou de ser judeu ainda, mas judeu convertido, quando ele era dos fariseus, que ele fazia segundo a lei, ele estava salvo. Mas ele diz bem assim: segundo os zelos, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há, lei irrepreensível. Segundo a lei, o apóstolo Paulo ele era irrepreensível. Segundo a lei, não havia nada que condenasse o apóstolo Paulo a nada, porque ele era zeloso pela lei. Ou seja, se fosse para circuncidar, para viver de acordo com a lei, ainda mais ele, porque ele estava de acordo com a lei, mas ele fala depois o que ele pretendia. Mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo. E na verdade, tendo também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, por o Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas o que eu passei, o que eu era, eu uso agora para a escória do que eu recebi agora de Cristo Jesus. Reputei tudo o meu passado e agora vou viver para Cristo. Você sabe o que ele fala? Você sabe o que ele diz? O comportamento dele é: o que eu passei, o que eu vivi, agora eu não vivo mais dessas coisas. Eu deixei para trás ela, e agora eu estou olhando para outra coisa, pela minha salvação em Cristo Jesus. Pela lei eu fui fariseu, pela lei eu fui zeloso, mas agora por Cristo, melhor ainda, melhor agora estar com Cristo. Ele vai dizer em uma das suas cartas. Então, se eles tentavam ser zelosos pela lei, estando no ministério da graça, o apóstolo Paulo diz: quanto mais eu. Então, ele sai em defesa da sua fé. Por que o apóstolo Paulo sai em defesa da sua fé? Porque estavam tentando implementar algo na igreja, e o apóstolo Paulo, em vez de deixar eles implementar, ele fala, como se ele estivesse mandando essa carta para encorajar eles, e dizer: acredita no que eu preguei, dá crédito na pregação que eu passei anunciando, não dá crédito nesses cães que pregam o evangelho desta forma. Por isso que ele sai em defesa da sua fé, por isso que ele sai em defesa do evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. No versículo 10 em diante vai entrar o tema em que o apóstolo Paulo vai dizer que ele prossegue agora. Qual é a sua visão? Versículo 10 em diante: para conhecê-lo e poder da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O que é isso? Como assim? Para ver se de alguma maneira eu possa ver se vai ter como eu ressuscitar dentre os mortos. Você sabe por quê? Porque todo aquele que morre com Cristo, no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, todos os salvos em Cristo Jesus que estão mortos hão de ressuscitar. Por isso que ele fala, para ver se naquele dia eu ressuscito, ou eu ressuscito dos mortos para encontrar com Cristo. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e o que
esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando-se as que estão diante de mim. Olha que mensagem linda que o apóstolo Paulo deixa. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, não que eu já tenha alcançado. Às vezes nós olhamos para alguém, né? E até dizemos, se aquele ali não for salvo, quem vai ser salvo, né? Mas agora o apóstolo Paulo diz, não que eu ainda tenha alcançado. Eu não alcancei ainda a minha salvação. Irmão, se nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos a falhar, a pecar. Nós ainda não fomos, ou ainda não chegamos ao ponto de morrer com Cristo, para ressurgir naquele dia, ressuscitar e ser transformado. Mas enquanto nós vivemos neste mundo, nós estamos sujeitos à nossa carne, nós estamos sujeitos à gravidade, nós estamos sujeitos a estas coisas. E é o que ele diz, eu ainda não cheguei, eu ainda vou chegar. Eu quero dizer para nós que a santificação nossa, que nós cuidamos a ser santo, a se santificar dia após dia, nós temos que trazer isso com vigor em nossas vidas, não descansar. Mas como assim não descansar? Não, eu santifico a minha vida hoje, eu santifico a minha vida amanhã, eu vou santificar a minha vida depois de amanhã, porque eu ainda não alcancei. Eu fui para a igreja ontem, eu vim para a igreja hoje, eu vou amanhã, eu ainda não cheguei lá. Aleluia, eu estou buscando se achegar ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz. Por quê? Eu esqueci para as coisas que para trás ficou. E agora o que ele diz? Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando a que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, o alvo do apóstolo Paulo não era mais a lei. O alvo do apóstolo Paulo não era mais perseguir a igreja. O alvo do apóstolo Paulo agora é seguir a carreira que ele foi chamado. O alvo do apóstolo Paulo agora é chegar diante de Deus com as almas, com a igreja que ele tinha implantado em todos os lugares em que ele passou. O alvo dele agora era chegar diante de Deus, porque ele diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Irmão, nós temos a nossa vocação em Cristo Jesus. Se nós não formos vocacionados a fazer algo para Deus, ou andar com Deus, pelo chamado que Deus tem na nossa vida, qual chamado este? Chamado de salvação, chamado para pregar a palavra de Deus, chamado para anunciar as boas novas de salvação aos que ainda não ouviram, ou àqueles que ouviram, porque a palavra de Deus diz ainda, tornai-vos levantar os joelhos cansados e ainda calejados, por talvez alguém que ainda manqueje. Ou seja, é pregar para aqueles que ouviram já a palavra de Deus, é pregar para aqueles que desviaram do Evangelho de Cristo, é anunciar para todos. Aleluia. Mas existe alguns que já não dão mais crédito, estão na igreja, estão na casa do Senhor, e diz, não, eu não sirvo para nada, eu só sou crente mesmo pela minha salvação, eu só vou na igreja porque eu preciso ir na igreja adorar ao Senhor, e eu sou somente um crente de banco. Irmão, ninguém foi chamado para isso, só para isso. Todos nós fomos chamados com a vocação, todos nós fomos chamados para algo maior do que isso. A Bíblia diz, se nós esperarmos só em Deus, somos mais miseráveis homens. Ou seja, não adianta nós esperar só em Deus e nós não fazer nada por alguém. Não adianta eu falar que o mundo está perverso se eu não tento transformar o mundo. Ele diz, transformemos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Palavra de Deus. Então, se eu sou crente em Cristo Jesus,
eu devo anunciar ao mundo. É o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, ele vai falar, porque eu não envergonho do evangelho que prego. Aleluia. Porque para aqueles que não conhecem pode ser loucura, mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus é poder de Deus. Aleluia. O evangelho em que pregamos é poder de Deus. Para muitos pode parecer loucura, pode parecer o que parece aos seus olhos, mas para nós que conhecemos e aceitamos a Cristo, eu vou falar que nem o apóstolo Paulo diz: esquecemos o que para trás ficou e agora nós olhamos para Cristo. É para Cristo. Aleluia. Não é para as pessoas, não é para quem falhou, para quem pecou, não é porque fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, deixou de congregar, deixou disso, deixou daquilo outro, eu vou desanimar, eu vou fazer a mesma coisa. Olhando para os defeitos, quem olha para os defeitos, também nele vai se achar defeito. Mas quem olha para as qualidades, nele vai se achar as suas qualidades. Quem olha para Cristo, nele vai ser enxergado Cristo dentro dele. Certa vez, um certo moço queria se desviar da presença do Senhor. Eu vi um testemunho que dizia que ele falou para o pastor que não compensava mais servir ao Senhor, porque a igreja estava de tal forma, porque os irmãos estavam assim, porque fulano de tal estava daquele outro jeito. O pastor só escutou ele. O pastor escutou, falou: concordo, meu irmão, mas agora eu tenho um pedido para você. Ele falou: pastor, eu vou desviar, eu vou sair da fé. Aí o pastor falou: eu até aceito, eu deixo você desviar, mas eu tenho um pedido para você agora. Pegou um copo d'água, encheu cheio o copo d'água e falou: você vai dar tantas voltas em redor da igreja agora, e se você não derrubar essa água, eu deixo você desviar. Ele pegou aquele copo d'água cheio até a tampa e deu todas as voltas que o pastor falou para ele dar em redor da igreja. Ele andou e a água não derramou. Ele entregou para o pastor e falou: agora eu posso desviar? Ele falou: escuta o que eu vou te falar. Por que você não derramou a água? Você sabe por quê? Não, porque você estava cuidando da água que estava dentro do copo para você não derramar. Ele falou: o dia que você começar a prestar atenção em você, o dia que você começar a prestar atenção em ti, nas suas coisas, no reino de Deus, em você mesmo, e não prestar atenção nas outras coisas. Você viu que o seu foco era a água dentro do copo? Então, se nós olhar para nós, olhar para nossas faltas, se o irmão não ora, não é porque ele não ora que eu não vou orar. Se o irmão não vai na igreja, não é porque o irmão não vai na igreja que eu também não vou. Eu vou para a igreja, eu estou cuidando da minha vida, da minha fé com Deus. É o que eu tenho aqui dentro que eu estou cuidando. Aleluia. É isso que nos move, irmão. E fazendo assim, gera vida para o que está olhando para nós. Somos como uma carta escrita em nós. Se alguém olha na nossa vida e vê diferença, o espelho, quem reflete na nossa vida é a vida de Cristo. Aleluia. Quando nós passamos a observar a nós mesmos, a mensagem de Cristo é transmitida dentro de nós. Aleluia. E nós vemos que nós somos vios, pecadores, e nós não somos merecedor da graça do Senhor, mas a graça de Deus nos alcançou. E agora nós temos que prosseguir pela vocação em que fomos chamados. Nós nunca fomos chamados para desistir no meio do caminho, nós nunca fomos chamados para parar, para retroceder. Nós fomos chamados para chegar na reta final. Nós fomos chamados para concluir a nossa chamada. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. Não foi para parar pelo meio do caminho, por causa de alguém, por causa de fulano.
Aleluia. Aleluia. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Até que Cristo venha. Todas as vezes que nós vamos participar da Santa Ceia, lá em Coríntios 11 vai dizer: e todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Nunca foi tempo de nós parar. Nunca foi tempo de nós olhar para a vida de alguém e porque está desanimando, vamos desanimar. Mas foi tempo de nós olhar para a vida de alguém e se ele está desanimando, torna, como lá fala em Hebreus 12. Hebreus 11 vai falar: torna a levantar os vossos joelhos cansados e calejados por talvez alguém que manqueje. Aleluia. Isso que é Evangelho. Isso que é sofrer pelo amor de Cristo. Ah, mas hoje não tem prisão como na vida de Paulo. Teve prisões, não teve açoite. Nós não temos açoite hoje, mas sofre pelo Evangelho de Cristo. Começa a ter amor pelas almas para você ver. Matar alguém é fácil, mas tenta pegar um passarinho machucado e dar água para ele, cuidar, alimentar ele até que ele começa a voar de novo, para você ver como é difícil. Você vai sofrer por ele, você vai ter que pegar ele, você vai ter que colocar comida na boca dele, você vai ter que colocar água, você vai ter que curar a ferida dele até que ele possa voar. Fácil é eu chegar e acabar de matar, mas agora curar é difícil. Sofre pelo amor do Evangelho para você ver. Matar é fácil, agora ressuscitar, ou até mesmo aquele que está deitado, está cansado, está ali parado no meio do caminho, fatigado. Difícil é nós retroceder, olhar para ele e falar: eu vou te ajudar, meu companheiro. Isso que é sofrer pelo amor do Evangelho. É levantar por alguém, orar de madrugada por alguém que talvez não quer nem mesmo orar. É clamar por alguém, talvez lá no nosso trabalho, estamos talvez trabalhando e falando: Jesus, tem misericórdia de fulano e tal, que não está mais congregando. Isso que é o amor pelo Evangelho, é sofrer pelas almas. Isso é a vocação em que fomos chamados. Aleluia. Vocação. Viverem uma vida de aparência, viverem uma vida talvez popstar, dizendo no mundo atual como que está tudo de boa, é fácil, mas ninguém vê lá no oculto quando você ora, quando você clama a Deus. Isso é difícil, mas é nisso que revela Cristo na nossa vida. Aleluia. Aleluia. É nisso que revela o Senhor na nossa vida. É nisso que revela o nosso chamado. Quando alguém olha e fala: eu quero ser igual fulano, mas não vê o que ele sofre pelo amor ao Evangelho. Mas quando alguém vê isso e fala que quer ser igual a ele fala: obrigado, meu Deus, porque alguém está aí espelhando. Seja alguém de referência. Aleluia. Não dá ouvido a essas coisas que diz por aí. Comida requentada, de terceira mão, mensagem anunciada de outras pessoas a terceiros. Dê valor à mensagem anunciada de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 15. Por isso todos quantos somos perfeitos, santos, sentimos isto mesmo. Esse sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Quem é santo? Quem se santifica? Quando ele olha a vida de alguém que está sofrendo por amor de Cristo, ele também sofre junto, ele também sente o mesmo, porque ele está a serviço da obra de Deus. E ele fala: eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada, mas você pode dobrar o seu joelho e orar por alguém. Você não pode fazer nada, mas você pode talvez dobrar o seu joelho lá na sua casa e interceder por alguém. Ah, mas eu não tenho tempo. Nós se lamentamos muito do tempo. Aqui o apóstolo Paulo enviava carta, enviava epístolas e dava tempo de buscar ao Senhor. Hoje nós mandamos mensagem, em questão de segundo pelo WhatsApp já chega a mensagem.
Hoje temos carro que nós vamos daqui para Matupá, daqui para os outros lugares, rápido. E na verdade, corremos contra o tempo. E talvez estamos igual a mensagem que diz: estamos edificando a nossa casa na areia. Porque muitos atos quais, muitas vezes, vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento, e cuja glória é a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha aqui, o apóstolo Paulo revelando outro algo. Ele diz: e estes são inimigos da cruz agora. Por quê? Conhecendo a Cristo, mas agora renuncia a Cristo. Não renuncia ao mundo, renuncia a Cristo. E sai da presença de Cristo. Aí o apóstolo Paulo diz bem assim: o Deus deles agora é o vento. O Deus dele agora não é mais Cristo. Por que o apóstolo Paulo fala que é o vento? Irmão, o vento nós não sabemos de onde vem, para onde o vento vai. O vento aqui nós sabemos que vem mais ou menos quase 45 graus ao sol nascente de norte. O nosso vento predominante aqui, desta direção. Mas também há ventos que vêm de cá, ventos que vêm dos outros lados. Não sabemos de onde vem. E agora ele diz que agora o Deus desses são ventos, porque abandonaram. Pregavam a Cristo e agora abandonaram. Ele estava se referindo a alguns que lá estavam, que já tinham sido da casa do Senhor, mas haviam abandonado o Evangelho de Cristo. Mas agora ele diz que estes possuem as suas coisas aqui, e o que possui, ele fala que são glória para si mesmo e confusões deles, e só pensam nas coisas terrenas. Quantos já se enriqueceram, estão com suas mesas fartas e se enriqueceram dentro do Evangelho, dentro da igreja, usufruindo das coisas da igreja, da casa do Senhor, porque pregavam bem, porque anunciavam com ousadia o Evangelho, mas daí receberam riquezas, e agora o que amontou é como se o Deus se fosse o vento. Não é mais por amor, não é mais pelo Evangelho de Cristo. Aleluia. Mas agora o apóstolo Paulo dá uma mensagem para os nossos corações, uma mensagem que toca a nossa alma, uma mensagem que fala dentro de nós. Sabe qual é essa mensagem? Acompanhe comigo os 2 versículos últimos para nós encerrarmos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos Salvador, aleluia, nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mas agora nossa cidade está no céu. Todos nós que padecemos pelo Evangelho de Cristo, anunciamos a salvação, pregamos, padecemos, oramos, choramos pelo Evangelho. Agora não angustiaremos mais, porque a nossa cidade está no céu. E o salmista diz bem assim: e lá há um rio, cujo este rio alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, aleluia. Oh, aleluia. Lá no céu está a morada do nosso Deus, a qual o apóstolo Paulo também diz que a nossa cidade está lá. A nossa cidade não está aqui, a nossa cidade está no céu. A nossa cidade, ela não é de confusão. A nossa cidade, ela não é de ganância, de coisas materiais. Mas a nossa cidade, a palavra de Deus diz, esse é para aqueles que são limpos de mão, puros de coração. Aleluia. Esta
é a cidade que está preparada para os santos. E quando vamos receber essa cidade? Quando Cristo voltar a buscar a sua igreja. Aleluia. Olha que interessante, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a seu eficaz poder e sujeição também a si de todas as coisas. Agora, este corpo não vai mais existir. Agora o que era corruptível, quando Jesus voltar, vai ser incorruptível. Agora, quando Cristo voltar, este corpo velho, todo cheio de defeito, uma perna maior do que a outra, uma orelha maior do que a outra, um zóio diferente do outro, uma dor nas costas, um fio de costela quebrado, sem uma perna, sem um braço, aleijado, talvez andando de cadeira de roda, mas servindo a Cristo. Agora, quando chegar no céu, aleluia, será transformado para que nós chegando lá, aleluia. Aleluia. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Como o apóstolo Paulo falou para aqueles irmãos em Filipenses, encorajando eles. Eu digo para nós, vamos unir todas as nossas forças que nós temos. Eu não falo isso da boca para fora, não, eu falo de coração, unindo as nossas forças em Cristo Jesus, para que nós chegamos diante de Deus. Aleluia. Para que nós chegamos naquele dia e nós vamos cantar, valeu a pena ter sofrido, valeu a pena ter esperado, valeu a pena ter confiado, aleluia, valeu a pena. Oh, quão bom vai ser chegar lá. Talvez ele fala, oh irmão, quão bom foi ver você aqui, aleluia. Nós chegamos, aleluia, glória. Nós chegamos. Aleluia. Quando eu falo isso, eu lembro da vida que nós levamos aqui. Eu lembro do que nós passamos aqui agora. E quando eu encaro esta vida, eu me refiro a algumas coisas que eu já passei e que todos nós sabemos, que a vida é um sopro. Hoje eu estou pregando a palavra aqui para todos nós, para os que ouvem. Mas amanhã talvez eu não estarei aqui, talvez eu já estarei com Cristo. É um sopro, é como um orvalho que vem e logo passa. Você sabe o que Salomão diz? Uma geração vem, a outra geração vai, e o mundo continua o mesmo. É, a riqueza que nós possuímos hoje, talvez nós morre e fica para os outros, mas agora o que nós adquirimos no céu, com Cristo Jesus, isso ficará para sempre. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Aleluia. Nunca mais. Então se apegue com Cristo. Se apegue com o Senhor. Busque o Senhor. Porque o nosso Deus é misericordioso e o nosso Deus é poderoso para nos fazer alcançar. E no final de tudo, nós falar que nem o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora é a coroa me dada pelo justo juiz. Aonde? Naquele dia. Aquele dia espera nós lá. E cada um dos irmãos que eu vejo aqui, eu quero ver lá. Aleluia. Ver lá na glória. Enxergar os meus irmãos lá.
e juntamente com esta igreja, ver o Senhor face a face, contemplar o nosso Deus e agora viver para o resto da eternidade que não tem fim, juntamente com Ele. Amém? Convido aos irmãos.